Desde sempre, as mulheres são oprimidas, exploradas e estão em condições de desigualdade social. Vivemos em uma sociedade patriarcal, onde mulheres são tratadas como mercadoria. Todos os dias somos aterrorizadas pelo medo da violência sexual e totalmente discriminadas em nossas vidas públicas. Bom, antes de falar sobre o que é o feminismo, eu vou explicar de onde vem essa palavra. A palavra feminismo foi utilizada pela primeira vez em uma tese que se chamava Sobre o Feminismo e o Infantilismo na Tuberculose, onde era falado que homens que estavam com tuberculose ficavam com traços feministas. Mas no século XIX, as sufragistas pegaram esse termo e transformaram em algo positivo. Bom, o feminismo visa a equidade entre os homens e as mulheres, porque reconhece que reconhece as diferenças entre as pessoas. Mas o que é equidade? Equidade é entender que todos precisamos de atenção, porém não necessariamente do mesmo atendimento. O feminismo muitas vezes é confundido com o feminismo, que é a superioridade das mulheres em relação aos homens. O termo feminismo não é correto, pois não existe a possibilidade da mulher se tornar superior. O oprimido não pode se tornar o opressor. A palavra mais correta para isso seria missandria, que seria a aversão ou ódio aos homens. Eu vou falar um pouquinho sobre a história do feminismo. Primeiro eu vou falar em escala mundial, depois eu vou focar um pouquinho mais no Brasil. Bom, o feminismo ele é um conceito que surgiu no século XIX e se desenvolveu como um movimento social e político e filosófico. Infelizmente, a história do feminismo não é tão antiga como ela deveria. Como a maioria das pessoas sabe, no geral, até o século XIX, as mulheres eram vistas como inferiores aos homens e não tinham os mesmos direitos que hoje em dia a gente considera básico, como o direito de estudar ou até mesmo o direito de escolher. Dentro dessas condições, as mulheres estavam presas numa sociedade patriarcal onde só tinham o dever de educar os filhos e o dever de fazer os seus deveres domésticos. Desde cedo, as meninas já ajudavam suas mães nos afazeres domésticos e a cuidar dos filhos, assim não tendo o direito de trabalhar fora e nem o direito de ter algum tipo de relação com assuntos políticos ou econômicos. Na Revolução Francesa, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi combatida pela Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que foi escrita pela feminista francesa Olympia Gouges em 1791. Nesse documento, ela criticou a Declaração da Revolução, pois ela era aplicada para os homens, e também alertava a importância da mulher e da igualdade dos direitos. Por esse motivo, ela infelizmente foi executada em Paris no dia 3 de novembro de 1793. No entanto, a sua morte foi considerada um marco no feminismo e posteriormente fez surgir vários movimentos feministas ao redor do mundo. Porém, foi só na Revolução Industrial, no século XIX, que a situação da mulher muda de uma maneira significativa, onde as mulheres já começavam a trabalhar fora, nas indústrias e nas fábricas. Assim, aos poucos, o movimento feminista foi ganhando força ao redor do mundo e foi conquistando muitos direitos, como, por exemplo, o direito à educação e ao voto. Agora falando um pouco mais, focando um pouco mais no movimento feminista no Brasil, ele surgiu também no século XIX com a luta pela educação feminina, o direito ao voto e a abolição da escravatura. Durante a época do Império no Brasil, o direito à educação foi concedido à mulher. Neste campo, a escritora potiguar Nísia Floresta Augusta é considerada a precursora no feminismo brasileiro. A professora e educadora fundou a primeira escola para meninas no Rio Grande do Sul e posteriormente no Rio de Janeiro. Também começam as reivindicações pelo direito do voto, tal como acontecia nos Estados Com a Unidos e entrada na da Inglaterra. República no Brasil, O movimento feminista ele se tornou muito mais amplo. Só que o novo regime ele não concedeu nenhum direito de voto às mulheres e nem facilitou o acesso ao mercado de trabalho. E apesar da República ter separado a igreja do Estado e instituir o casamento civil, ainda era muito difícil de obter o divórcio. Só para vocês terem uma ideia, o Código Civil de 1916 definia a mulher como incapaz e dependente do pai ou do marido. A mulher casada precisava de autorização do marido para viajar, receber herança, trabalhar fora de casa ou adquirir um patrimônio. Porém, no momento em que surgem as primeiras fábricas e indústrias no Brasil, o trabalho feminino infantil era muito requisitado, pois ele era extremamente mal remunerado e ajudava a manter o baixo custo de produção.
Já no governo Getúlio Vargas, as pressões dos movimentos feministas conseguiram o direito do voto em Bom, eu 1932. vou falar um pouco sobre as reivindicações, né, os objetivos do movimento feminista. Inicialmente era defendido o acesso à educação formal, direito de voto e a eleição das mulheres também. Logo depois, começou a defender a liberdade civil e a autonomia legal das mulheres. Então, as mulheres elas começaram a poder ter posses, defendia-se os direitos trabalhistas, o direito do divórcio. Mais para frente, os direitos eles começaram a ser sobre direitos reprodutivos e começou-se a lutar contra a violência física, sexual e psicológica, que são bandeiras muito importantes até hoje do movimento. Conforme os anos passam e conforme o contexto da sociedade vai mudando, o feminismo ele vai se adaptando. Então ele passa a defender outros objetivos, né? Ele passa a lutar contra algumas outras causas, mas sempre defendendo a emancipação feminina e a construção de uma Falar um sociedade pouquinho mais sobre as igual. conquistas desse movimento. E embora as mulheres elas já tenham conseguido importantes e várias conquistas com relação principalmente a voto, ao trabalho, ao divórcio e até a proteção no caso de violência, algumas demandas, né, algumas discussões elas continuam em aberto, como o caso do aborto. Hoje em dia, mais de 50 países eles já permitem o que é chamado de aborto voluntário. Países como Estados Unidos, Canadá, Cuba e Japão já permitem. No Brasil, o aborto ele é permitido somente em três situações: quando existe um risco para a mulher, em caso de estupro e fetos com anencefalia. A punição da violência contra a mulher é uma conquista que também precisa de alguns avanços. No Brasil, essa questão ela só ganhou reforço e visibilidade em 2006, com a criação da Lei Maria da Penha, que aumentou a punição dos agressores, e recentemente esse crime ele foi classificado como crime de tortura. Segundo os dados do governo federal, a cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Em 80% dos casos, o agressor é o marido, companheiro ou namorado. A busca pela liberdade sexual e direitos reprodutivos, ela ganhou força a partir de mais ou menos da década de 1960, quando surgiu a pílula, né, o primeiro anticoncepcional oral. E a pílula, ela provocou, assim, uma revolução na vida sexual feminina, porque a mulher, ela conseguiu ganhar mais liberdade, e a pílula, ela também levou uma redução drástica na taxa de natalidade mundial. Durante anos, o direito de cursar o ensino superior ele foi negado às mulheres, né? A busca pelo direito é um dos objetivos que passou a ter muita força por volta do século XIX. A entrada das mulheres na universidade, ela aconteceu primeiramente nos Estados Unidos, por volta de 1887, quando criaram uma universidade exclusiva para mulheres. Na Europa, esse processo foi um pouquinho mais demorado e começou pelas universidades menores, e o acesso à educação ele só começou a aumentar depois da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, a primeira mulher a receber um diploma superior e a segunda da América Latina foi Rita Lobato Velho Lopes. Ela se formou na Faculdade de Medicina da Bahia em 1887. Hoje em dia, as mulheres elas ainda se enfrentam muitas diferenças quando se diz em acesso à educação, em comparado aos homens. De acordo com dados divulgados, ainda que o número de analfabetos ele tenha diminuído, 774 milhões de adultos no mundo todo continuam sem saber ler. E desses 774, 64% são mulheres. Embora muitas conquistas elas já tenham sido alcançadas, isso a gente não pode falar, as mulheres elas ainda buscam avanços, principalmente onde diz respeito a direito reprodutivo e proteção da mulher. Essa briga né, ela já foi ganha em alguns países, mas ela enfrenta a rejeição das alas conservadoras, como no Brasil e em sociedades com tradições patriarcais, como a Índia, o Afeganistão, entre outros. E nesses países são cada vez mais comuns casos de estupro, violência contra a mulher e Vou desigualdade falar de um educação e pouco trabalho. sobre as principais vertentes do feminismo. Vou começar pelo feminismo liberal. Ele surgiu na Revolução Francesa. O objetivo era assegurar a igualdade entre homens e mulheres na sociedade por meio de reformas políticas e legais.
prega que as mulheres podem vencer as desigualdades das leis e dos costumes gradativamente, combatendo situações injustas pela via institucional e conquistando cada vez mais representatividade política e econômica por meio das ações individuais e em sua liberdade de escolha. O foco não é abalar as estruturas existentes, mas sim inserir as mulheres dentro delas. Essa linha de pensamento recebe algumas críticas, pois não considera que nem todas as mulheres partem do mesmo marxista. Ele foi influenciado pela análise econômica marxista e pela valorização dos direitos relacionados ao trabalho. O feminismo marxista ele entendia que a causa da subordinação feminina vem da própria organização da economia e do mundo do trabalho. O feminismo marxista argumenta que o capitalismo, apesar de não inventar a opressão de gênero, apropriou-se dela a seu favor. Esse ramo do feminismo acredita que o status oprimido das mulheres pode ser atribuído ao tratamento desigual, tanto no local de trabalho como em casa. A exploração financeira e pessoal, a instituição do casamento, do parto e dos cuidados infantis, a prostituição e o trabalho doméstico são ferramentas para degradar as mulheres, e o trabalho que elas fazem em uma sociedade dominada pelos homens. Sendo assim, a libertação das mulheres se daria com a abolição da propriedade privada e com a transformação do feminismo radical. Ele procura abolir o patriarcado desafiando normas e instituições sociais existentes, em vez de um processo puramente político. Luta pela abolição de gênero e, consequentemente, seus papéis impostos socialmente, opondo-se à objetificação sexual das mulheres e procura sensibilizar a opinião pública sobre o estupro e a violência contra as mulheres. O feminismo radical surgiu dentro da segunda onda do feminismo na década de 1960. Dentre as pautas importantes abordadas pelo feminismo radical estão heterossexualidade compulsória, maternidade compulsória, abolição da prostituição, o fim da indústria pornográfica, violência obstétrica, fim da cultura do estupro, discriminação do aborto, dentre outras, todas relacionadas ao sexo feminino. Ser mulher é compreendido pelo conceito de ter relação direta e unicamente com o sexo que se nasce. Assim, elas acabam excluindo as mulheres trans, pois afirmam que nasceram biologicamente interseccional. O termo ele foi criado em 1989 e as feministas interseccionais elas estão trazendo para a reflexão o fato de que não aceitam um feminismo que não faça recortes para além do gênero. É necessário para análise e combate da discriminação de gênero, além de um feminismo branco de classe média das ondas anteriores, e sim ser considerado elementos como raça, gênero, classe, sexualidade, deficiência, entre outros. Isso é necessário, inclusive, para que mesmo entre as mulheres não haja o silenciamento das nossas vozes. Indígena é um assunto pouco abordado, porque a maioria das indígenas, elas enxerga que o feminismo não contempla com as suas pautas. E as mulheres indígenas, elas enfrentam negligência, exploração, tráfico humano, tráfico forçado e escravo, além de diversas violências externas. Laís dos Santos, ela fala que a violência contra a mulher indígena está relacionada à hipersexualização e estereótipos e que o estupro das indígenas é uma forma de dominação não indígena. Ela diz que, em relação à violência doméstica, a Lei Maria da Penha não se relaciona com o contexto que elas vivem. Fala também que o machismo do não indígena foi composto e por muitas vezes naturalizado na cultura indígena. E todas elas afirmam que a violência e toda a desigualdade que vem a sofrer é por culpa do homem branco, que traz um terrível histórico de dominação colonial. E elas colocam o protagonismo da mulher indígena na luta dentro da aldeia feminismo negro. As mulheres negras, elas sofrem as consequências de séculos e séculos de escravidão. E para a escritora Cynthia Sartre, a independência feminina teve classe e cor, pois muitas mulheres negras elas permaneciam ocupando residências e cuidando dos afazeres domésticos para que as brancas de classe mais altas pudessem circular no espaço público, ou seja, enquanto a mulher branca lutava pelo direito ao voto e ao estudo, as mulheres negras batalhavam para poderem existir. Foi apenas a partir da década de 1980 que o feminismo negro começou a ganhar força. Para Djamila, o recorte é fundamental para o entendimento acerca das diferenças entre o universo habitado por uma mulher negra em comparação com a branca. A intersecção de estruturas racistas e machistas sobre essas mulheres as colocam mais expostas a condições de vulnerabilidade política e social. Algumas das pautas do feminismo negro são legado de uma história de luta, natureza interligada de gênero, raça e classe, combate aos estereótipos ou imagem de controle, atuação como mães, professoras e líderes comunitárias,
Direitos trabalhistas para empregadas domésticas e políticas sobre o transfeminismo. Ele nasce da aplicação de conceitos e pautas relacionadas à transgeneridade ao discurso feminista. O transfeminismo não é sobre se apoderar das instituições feministas existentes, ao contrário, é sobre ampliar e avançar o feminismo como um todo através da própria libertação. Luta por mulheres trans e não trans, e pede às mulheres não trans para lutarem por mulheres trans também. O transfeminismo ele engloba políticas de aliança feministas, nas quais mulheres com diferentes vivências e histórias lutam uma pelas outras. Os principais temas abordados são as questões de feminilidade, descaracterizar como doença a identidade trans, cissexismo e a criação de utilização barra termos que designem as pessoas, entre aspas, normais. A sexualidade das pessoas trans e os direitos sobre o feminismo marrom. Ele é um movimento que fala sobre igualdade de gênero. Ele reúne mulheres do sul asiático, sudeste e oriente médio. Elas escutam comentários preconceituosos diários que são baseados em estereótipos e estigmas sociais, como o aroma que exalam, como quais são seus papéis na sociedade, tornando-as cada vez mais exótica e limitando as suas vidas sociais. O movimento feminista indiano, ele aponta para o contexto cultural, a demografia, o desaparecimento de mulheres e meninas, a violência e a pobreza como algumas das questões chaves dos paradoxos enfrentados pelas indianas no país. Ao contrário do pensamento feminista ocidental, o feminismo que emergiu no mundo muçulmano está profundamente preocupado com a religião, tendo como principais representantes o feminismo islâmico e o feminismo secular. O feminismo muçulmano ele busca reformas legais e mudanças sociais que garantem mais direitos das mulheres, que é os tipos de violência contra a mulher. Vou começar falando sobre o relacionamento abusivo, que é definido como uma relação que apresenta abuso de ordem física ou emocional. Tem 3 fases do relacionamento abusivo. A fase 1 é que está presente ofensas verbais, xingamentos, humilhações, gritos, crises de ciúmes. Nesta fase está presente uma violência psicológica, manipulação e controle. Por isso, ainda é difícil identificar o abuso, porque a vítima começa a ter seu psicológico abalado. Depois vem a fase 2, onde a violência psicológica ela passa a ser violência física, como beliscões, empurrões, tapas, socos, chutes, pontapés e etc. Além de que a vítima já sabe que está em um relacionamento abusivo, porque as marcas elas ficam visíveis, olho roxo, marcas pelo corpo, cortes e ossos quebrados. Normalmente, esse é o momento em que as mulheres decidem sair da relação, pedem separação e fazem a denúncia na delegacia. Depois vem a fase 3, onde o abusador sente que está perdendo o controle sobre a vítima. Ele se arrepende, diz que não vai mais acontecer. Usa de manipulação para que a vítima acredite que seu comportamento foi resultado de muito amor e que apenas perdeu a cabeça. Infelizmente, nessa fase, muitas mulheres acreditam que o abusador irá mudar e perdoam, voltando para a fase inicial dos abusos. Lembrando que para ter um relacionamento abusivo não precisa ter essas 3 fases e não necessariamente ocorrerá nessa ordem. Se você estiver passando por isso, você pode procurar a ajuda de um psicólogo, ou Discar 180, ou vai em uma delegacia da mulher. Lembre-se que um relacionamento saudável é aquele que dá luz à sua personalidade. Já o abusivo, tóxico, lhe afundará em sombras. Você é forte. Sabia que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil? E que somente 11% dos casos chegam ao conhecimento da polícia? Em 2018, foi registrado mais de 180 estupros por dia, sendo que a maioria das vítimas possuem menos de 13 anos, cerca de 53,8%, e a maioria das mulheres violadas são negras, e 75,9% dos casos são cometidos por conhecidos da vítima. A cultura do estupro são argumentos que servem para culpar a vítima, amenizar a gravidade do crime e diminuir a culpa do estuprador. Algumas frases que são claras formas da cultura de estupro. Ela estava com a roupa curta. Ela não devia estar naquele lugar barra horário sozinha. Ela não devia ter bebido tanto. Ela costumava transar com vários caras. É importante que esteja claro que a causa do estupro é culpa apenas do estuprador e de mais ninguém. Eu preciso falar sobre o caso da Marie Ferrer. Ela foi estuprada por empresário. Tem diversas provas, como o sêmen do rapaz na sua calcinha e vídeo. Porém, ele foi absolvido por causa, como alega o juiz, de falta de prova. Esse caso mostra como não é só denunciar. A mulher ela pode ter provas, expor, gritar, clamar por justiça e ainda assim a voz que permanece é do homem. A violência doméstica é definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou matrimonial,
Normalmente ocorre em casa, em ambiente doméstico ou em relação de familiaridade, afetividade e coabitação. O isolamento no Brasil entre 2010 e 2017 era de 1,23 milhões de casos, porém com a pandemia esse número aumentou bastante. Na Itália, por exemplo, comparando com a mesma época do ano passado, aumentou cerca de 161% o número de casos. É importante falar também que existem muitos mais casos de violência, mas que não foram registrados, pois a mulher tem medo de denunciar, seja por ameaça, por vergonha ou por acreditar que nunca terá justiça. A violência doméstica ela aborda diferentes tipos de abuso, como emocional, social, físico, sexual, financeiro e perseguição. Agora eu vou ler um texto para você que já sofreu violência doméstica e já te culparam por isso ou você se culpou. Não, não é sua culpa. Não é sua roupa, não foi porque você pediu explicações, nem porque você conversou com o vizinho. O problema está nele. Desculpa por colocarmos todo o peso nas suas costas, como se você fosse responsável por isso. Desculpa por normalizar a violência doméstica. Estou apoiando essa causa por você, porque eu quero que você supere tudo isso. Estamos unidos nessa luta contra a violência com a mulher. Para denunciar, ligue para uma delegacia da mulher. O número é falar um pouco sobre o 180. assédio. O assédio sexual é um tipo de violência que se caracteriza por qualquer ação ou comportamento sexual que acontece sem o consentimento da outra pessoa. Todo ano, milhões de mulheres elas sofrem assédio. Nesse tempo que você está vendo esse vídeo, diversas mulheres estão sofrendo assédio, seja no metrô, ônibus, rua ou no próprio mercado de trabalho. Não é porque 97% das mulheres que foram entrevistadas sofreram algum assédio em transporte público que isso pode ser visto como normal, como coisa cotidiana. Não podemos encarar com naturalidade algo que é nojento e extremamente desumano e cruel. Muitas mulheres, elas dispensam empregos por causa dos horários disponibilizados. Elas enfrentam encoxadas, ejaculação na roupa, são expostas à violência pesada e acabam perdendo seu direito de ir e vir por causa do medo. Esse assédio também acontece de forma verbal. A mulher ela não tem paz andando na rua, escuta os comentários desagradáveis. E o pior é que falam que a culpa é das suas vestes, mal sabem eles que mesmo com quilos de roupas, agora eu vou ainda falar assim um pouco somos sobre a assediadas. mutilação Genital feminina, que é a remoção parcial ou total da genitália externa feminina ou outras lesões aos órgãos genitais, por razões não terapêuticas, culturais ou outras. Em alguns países, tal prática relaciona-se com o rito de passagem de meninas ou de mulheres jovens. Pode ser considerada como um meio de controle sobre a sexualidade de mulheres e meninas, e pode gerar graves consequências à saúde física e mental a elas, incluindo sangramento excessivo, infecção, transmissão de doenças, trauma e dor, além de complicações nas relações sexuais e no parto. O norte da África é a principal concentração desse tipo de violência. Mais de 200 milhões de mulheres já sofreram com a mutilação. Agora um relato. Fui submetida à mutilação quando tinha 11 anos. Minha avó me disse que era uma exigência para todas as meninas e que nos tornaria puras. Você é um cubo de gelo. Não sente nada, não ama, não tem desejo. Eu estava vendada. Depois eles ataram minha mão para trás. Minhas pernas foram abertas. Agora eu vou e falar um prenderam pouco meus sobre lábios feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher. No ano de 2020, no Brasil, a cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio. O Brasil é o quinto país que mais comete feminicídio. No mundo, 13 mulheres são vítimas de feminicídio por dia, sendo que 66% delas são negras. 9 em cada 10 assassinos são companheiros ou ex-companheiros. A lei do feminicídio só se aplica em caso de homicídio por violência doméstica ou familiar, ou em casos de menosprezo ou discriminação contra a condição de mulher. Agora eu vou falar sobre 3 casos de feminicídio que me chocaram bastante. A mulher ela foi morta com mais de 50 facadas. A outra teve 70% do seu corpo queimado depois que o ex-companheiro teria jogado gasolina e ateado fogo. Outra, ela foi espancada e abusada sexualmente antes de ser assassinada e depois jogaram seu corpo no lixo. Para ser mulher é preciso ser forte. Nossa vida está ameaçada a todo momento. Cada relacionamento novo é um medo diferente. Cada transporte público é um receio novo. Nos tiraram o Eu vou direito de ir explicar e vir alguns quando começaram a nos termos matar. que são bastante usados no feminismo. Eu vou começar pela sororidade, que é uma palavra que tem sido muito usada no cotidiano e significa a união entre as mulheres. O conceito trata de empatia e solidariedade feminina, combatendo a rivalidade entre o gênero. Esse termo ele sustenta o princípio de que juntas as mulheres conseguem ser mais fortes e obter mais conquistas. Temos o machismo, que eu acho que todo mundo conhece,
que é a ideia de superioridade masculina, ou seja, é a opressão da mulher expressa por comportamentos, opiniões e sentimentos que declaram a desigualdade dos direitos e de habilidades. Na prática, uma pessoa machista é aquela que acredita que homens e mulheres têm papéis diferentes na sociedade e que a mulher deve se comportar de jeitos específicos ou que julga o sexo feminino como inferior pelo seu aspecto físico, social ou intelectual. Temos a misoginia, que tem origem grega e significa ódio à mulher. O termo pode ser utilizado de diversas maneiras para indicar atitude como exclusão social, discriminação, hostilidade ou até mesmo violência. Temos o mansplaining, que é o termo usado para descrever a atitude de um homem que tenta explicar algo a uma mulher, assumindo que ela não entende sobre o assunto, que ela não sabe sobre o assunto e que subestima a inteligência dela. Temos também o interrupting, que é a atitude que consiste em interromper a mulher diversas vezes e continuamente, de forma que ela não consiga concluir a sua linha de raciocínio em uma conversa. Temos o sexismo, que é a discriminação ou preconceito que se tem por alguém simplesmente por conta do seu gênero. Acreditar que uma mulher não pode ser considerada uma autoridade religiosa ou ocupar altas posições, como ser CEO de uma empresa ou ser presidente de um país, são exemplos práticos do sexismo. Temos o gaslighting, que é o termo usado para descrever a manipulação psicológica na qual o agressor faz a vítima questionar sua própria inteligência, memória ou sanidade. Quem sofre com gaslight tende a desconfiar de suas próprias percepções da realidade, por exemplo, quando te chamam de doida, só porque você disse uma opinião sua, por exemplo. Temos o broprienting, que é a união da palavra bro, que significa irmão ou cara, com appropriating, que significa apropriar. Acontece quando um homem se apropria de uma ideia ou de uma iniciativa de uma mulher, tomando todos os créditos para ele. Essa atitude pode acontecer no ambiente de trabalho, no ambiente da escola ou no dia a dia. Temos o slut shaming, que significa julgar uma mulher dizendo que seu comportamento é típico de uma vadia, que é a tradução para slut. Geralmente, esse termo ele é usado quando uma mulher expõe a sua sexualidade ou seu corpo mais livremente. Temos o body shaming também, que ele é bem semelhante ao slut shaming, que é o ato de julgar uma mulher pelo seu corpo. De novo, ele geralmente acontece quando uma mulher decide expor seu corpo de forma mais livre. Além disso, padrões de beleza constantemente divulgados pela mídia reforçam esse tipo de comportamento. Temos a cultura do estupro. Esse conceito se refere a uma sociedade que permite e tolera agressões sexuais, onde se culpa a vítima, se banaliza o estupro ou se considera que não se trata de estupro quando o autor é o companheiro da vítima. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. Esse dado se repete no mundo todo. Uma sociedade na qual o desejo masculino parece estar acima de todos os demais e na qual, internacionalmente, apenas 5% dos julgamentos por estupro acabam em condenação, segundo o Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Coisas do tipo, é isso que acontece quando você fica bêbado ou por se mostrar demais, ou juízes que perguntam pra você se você fechou bem as pernas, ou os policiais que questionam as mulheres que ousam fazer denúncia, todos esses são exemplos de como a cultura do estupro se perpetua. Temos a objetificação, que é reduzir a pessoa à condição de coisa. Costuma ser utilizado em referência à objetificação sexual feminina, que não é outra coisa do que tratar as mulheres como objeto, limitando elas a seus atributos sexuais, a sua beleza física, sem levar a sua personalidade e a sua existência como pessoa. Isso acontece bastante em alguns programas de TV, onde contratam mulheres só pelo seu corpo e pelo seu rosto, só pela sua beleza física, sem levar em conta a sua inteligência, a sua personalidade e a sua existência como pessoa. E por último, mas não menos importante, nós temos feminazi, que esse termo ele foi popularizado pelo conservador Rush Limbaugh em 1992 para criticar o feminismo militante. Essa palavra ela é usada em sentido pejorativo
para se referir às feministas taxadas como radicais, sob o argumento de que o feminismo não procura igualdade entre os homens e mulheres. Esses foram alguns dos termos, existem muitos mais. E existem muitos mais termos, esses foram Essas os mulheres mais que estão aparecendo importantes. agora, elas fizeram, então fazem um papel muito importante no movimento feminista. Algumas delas não viveram no momento em que o feminismo, o movimento feminista surgiu, mas ainda assim fizeram uma grande diferença para a visão da mulher na sociedade em que elas viviam. Nós também vamos apresentar alguns filmes, músicas, séries e documentários que falam sobre alguma dessas mulheres e também de outras mulheres que são muito importantes também para o feminismo. Eles também falam sobre o próprio feminismo, sobre a visão da sociedade em relação à mulher e também as dificuldades das mulheres na sociedade.